Então vamos continuando aí as nossas videoaulas dessa manhã de sexta-feira. Coloquei para você aí a data, né? Para você não ficar perdido quanto à data de hoje. 23 de abril de 2021. Nós falamos já na primeira videoaula, mas para você se conceituar aí de acordo com a data de hoje, né? Então nós vamos falar em geografia. Você vai abrir aí o seu livro de geografia na página, tá? Da página 62 a 65. Vamos falar sobre essas, professora? Não, nós não vamos falar só sobre... esse primeiro nós vamos falar sobre problemas da cidade e do campo, né? Serviços sociais e cidadania. E depois nós vamos falar também sobre a região Nordeste, tá? Que é da página 66 a 73, desculpa. Então, nós vamos falar sobre a região Nordeste, que é essa região aí, ó, toda vermelhinha, né? Para você que até hoje não se conceituou aí de acordo com as regiões do Brasil, por favor, vamos aprender isso, tá? É muito importante. Então, nós vamos falar sobre essa região aí, que temos os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Quando nós falamos da região Nordeste, o que logo vem aí na cabeça? Nós falamos muito sobre isso ontem em sala de aula, né? O descobrimento do Brasil, né? Mais precisamente aí na Bahia. Toda essa região aqui litorânea, justamente por ter esse contato imenso com o oceano, né? Nós temos aí o lugar aonde serviu, né, de chegada dos portugueses ao nosso país, que deu origem, né, ao Brasil. Claro que o Brasil já existia, já havia moradores, mas vocês entenderam bem a explicação, né? Sobre por que fala sobre o descobrimento, não que descobriu, né? Porque já existiam aqui pessoas, mas o porquê que ele foi nomeado e tudo mais, né? Então, na verdade, ele foi, vamos dizer assim, dominado, né? Então, justamente, e conhecido mais adentro, a fundo aí, as regiões, cada lugar aí do Brasil. Por isso que se denominou o descobrimento do Brasil, ok? Mas isso nós já falamos, né? Já deixamos bem claro. E agora nós vamos então abrir o livro primeiro na página, voltando aqui, ó, 62, da qual nós iremos falar sobre os problemas da cidade e do campo, tá? Problemas aí na cidade que nós já conhecemos, isso de perto, para nós que moramos na cidade. E quem mora também afastado ou tem alguma chácara também, né, mais afastadinho um pouquinho da cidade, sabe dos problemas que enfrentam. Então, vamos abrir a página para a gente começar a leitura. Já fiquei em miniatura aí no cantinho, né? Peguei o livro aqui de geografia. Vamos lá, então, vamos abrir na página 62 e vamos falar sobre problemas da cidade do campo. Os serviços sociais e a cidadania, como já havíamos trabalhado até em língua portuguesa, como ser cidadão, né? A cidadania está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. Podemos dizer que uma pessoa é cidadã quando participa da vida coletiva, tá? A cidadania também está ligada à relação entre a pessoa e o governo, ou seja, o Estado. Assim, o governo deve disponibilizar serviço para toda a população por serem pessoas consideradas cidadãs. Enfim, cidadania é a participação na vida política, econômica e social, tá bom? Quer grifar? Pega então aí o marca-texto, deixa eu achar ele aqui. Peraí, só um pouquinho, tá? Deixa eu pegar ele aqui pra gente marcar, ó. Ó, pode aqui, ó. Podemos dizer que uma pessoa é cidadã quando participa da vida coletiva, tá?
Enfim, cidadania é a participação na vida política, econômica e social. Essa participação é muito importante porque é através dela que os cidadãos escolhem quem fará parte da administração pública. Pode também colocar isso. Ou seja, o que é essa administração pública e do governo? As eleições. Então, justamente é quem os cidadãos aí que irão eleger, né? Votar na pessoa que fará parte aí do governo, né? Então, ó, administração pública. Deixa eu ir agora para esse cantinho de cá que tem mais espaço. O que é uma administração pública? Ó, é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que devem satisfazer a necessidade da sociedade, tá? Alguns exemplos dessa necessidade da sociedade são segurança, pode colocar aqui, ó, segurança, saúde, educação, cultura. Alguns dos exemplos, são vários, né, meninos? A administração pública emprega pessoas, os funcionários ou servidores públicos, para que eles atendam as pessoas da sociedade da melhor forma possível. Era tudo que nós esperávamos, né? Porém, não é exatamente o que anda acontecendo, né? Ultimamente, os servidores públicos andam, né, estressados, nem todos, viu, gente? Eu não estou generalizando, não. Porque realmente tem aqueles que fazem a diferença aí. Mas, ultimamente, andam muita gente nervoso, estressado, né? E aí, não anda tratando as pessoas tão bem. Mas, independente de qual cargo ocupamos, em qual posição aí ocupamos, nós sempre devemos ter o respeito, a educação de tratar uns aos outros, né? Os servidores ou funcionários públicos prestam serviço, pode grifar aqui, tá? Oh, mas eu tô tortinho hoje para fazer para grifar aqui, né? Vamos lá, ó. Os servidores ou funcionários públicos prestam serviços e atendem a população pelo governo. Então, serviço público é o conjunto de atividades e serviços disponíveis para a população, executado pelos servidores públicos e mantido pelo governo, tá? Outro ponto importante é você saber que os serviços públicos visam, os serviços públicos visam o bem-estar comum de todas as pessoas da sociedade. Bom, vamos descer aqui mais um pouquinho. Serviços públicos. Agora, peraí que eu vou correr para cá. Então, vamos lá. Serviços públicos. O serviço prestado pelos funcionários públicos deve obedecer a alguns princípios, tá? Então, o serviço prestado deve obedecer pelos funcionários públicos devem obedecer a alguns princípios, tá? Vamos lá. Legalidade, impessoalidade, ou seja, nada tem moralidade, publicidade e eficiência. Impessoalidade significa que ele tem que prestar um serviço independente de quem seja, eu tratar com igualdade, tá? Se seja mais idoso, mais jovem, rico ou pobre, tem que ser tratado da mesma forma. Vamos falar sobre cada um aqui, tá? Legalidade significa que tudo que os funcionários públicos fizerem deve estar previsto em lei. Ou seja, eles não podem fazer algo que não esteja escrito em alguma lei. Impessoalidade se refere ao fato de que o funcionário público deve prestar um serviço da mesma forma para todas as pessoas. Não deve existir diferença no atendimento às pessoas, tá? Deixa eu só descer aqui mais um pouquinho. Peraí que eu tenho que fechar aqui. Não deve diferença, né, no tratamento às pessoas.
Moralidade quer dizer que o serviço que um funcionário público prestar deve ser ético, né? Então, ou seja, se ele agir com legalidade, impessoalidade, ele já estará dentro da lei. E se ele fazendo tudo isso, tratando de forma educada, ele já vai estar tratando ele com serviço ético, né? Com educação, né? Com moral aí. Publicidade é a obrigatoriedade de divulgar os atos administrativos do governo. Isso é importante para que toda a população tenha conhecimento de que o governo que o próprio povo elegeu está fazendo. Eficiência. O Estado deve prestar seus serviços com a maior eficiência possível. A eficiência requer que o poder público se atualize com os novos processos tecnológicos, de modo que a execução seja mais proveitosa com menor custo. Então, resumindo tudo isso, né? Os servidores públicos são o retrato do governo. Tudo que eles fazem, né? Geralmente é de caráter mesmo, né? Do governamental. Então, tudo que eles fazem está ligado a como seria um atendimento, né? Feito justamente pelo próprio governo, pelo próprio Estado. Muitas vezes há problemas porque as pessoas da sociedade nem sempre fiscalizam os atos de administração pública. Então, em muitos casos, acontece desvio de dinheiro público, mau atendimento às pessoas, entre outros. Como assim, professora? Todo órgão tem que ser fiscalizado, tá? Nós estamos falando de saúde, educação, tudo isso. E muitas vezes essa fiscalização não acontece. Ou acontece lá de vez em quando, ou são comprados, né? Daquela forma que a gente fala que há. Por quê? Porque acontece desvio de dinheiro público, né? É onde que vocês verem direto passar aí na televisão falando, tá sendo processado por desvio de dinheiro, né? Tá fazendo isso, teve aquilo, teve o tal do Lava Jato aí, né? Que usou dinheiro que era para outras coisas, para comprar imóveis, para o benefício próprio da pessoa, não para mim, não, gente, estou falando assim, para benefício próprio. Por exemplo, políticos aí, né? Que pegou dinheiro que era para educação, para isso, para aquilo outro e... porque é muito dinheiro, nós estamos falando de pouca coisa não, nós estamos falando de muito dinheiro mesmo, tá? Inclusive no nosso estado de Goiás, teve uma época que teve um arrombo aí na merenda escolar, e esse político até hoje vive aí sendo eleito um dos maiores ainda até hoje. Parece que as pessoas não se conscientizam disso. Não estou aqui para discutir política, estou aqui para falar... Porque nós, como cidadãos, devemos estar de olho naqueles que estão roubando, gente. Tá fazendo alguma coisa, mas o roubo tá maior. Então, a gente tem que ter cuidado para não eleger esse tipo de político, tá? Igual eu fico até com dó, porque tem muitas crianças aí que estudam na rede municipal, que eu vejo muita gente divulgando esse político, o político que deixou aí semanas sem o lanche aí, porque teve desvio, roubou o dinheiro da merenda escolar e as pessoas votando nele. Então tem que ter mais consciência, sabe? Tem que ter mais moralidade, gente. Porque quem elege quem está no governo é eu e você, tá? É o seu filho, é um idoso que agora está precisando ir num centro aí de saúde, não tem vacina, não tem isso, não tem aquilo outro. Por quê? Porque coloca esses cidadãos aí que estão roubando de tudo quanto é jeito. É complicado, né? Então, assim, se eu estou elegendo aquele cidadão, né, que está lá, eu não posso reclamar. Se meu pai, se a minha mãe, se meu avô vai lá no posto de saúde, vai lá no CAIS e não é atendido, porque foi eu que pus o tal do governante lá. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que avaliar. Nós também precisamos fiscalizar o que esses políticos andam fazendo, tá? Então, é muito importante isso, é muito sério, tá? Então, ó, tá? Aqui nós temos uma pessoa do serviço público, que são aqueles que prestam atendimentos a nós, tá? E tudo isso, infelizmente, é
casos políticos mesmo. Por quê? Porque esses servidores públicos, eles também estarão sendo instruídos de acordo com o governo. Às vezes ele nem queira fazer aquilo, mas através daquela gestão, ele está sendo instruído a agir daquela forma, tá? Então vamos lá nas atividades, ó. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Podemos dizer que a cidadania é o conjunto de quê? Tá? Então, olha lá no início do texto para você estar respondendo, tá? Letra B. Quais são os benefícios que a cidadania dá às pessoas de uma sociedade? Quais são os tipos de serviços aí, né, que ela está oferecendo? Letra C. Quando podemos dizer que uma pessoa é cidadã? Também você vai responder, pode ser de acordo com o texto, não tem problema não, tá bom? Não é com as suas próprias palavras, pode responder de acordo com o texto. Todas as pessoas de uma sociedade são consideradas cidadãs? Explique suas respostas, tá? Sua resposta, desculpa. Então, todas as pessoas de uma sociedade são consideradas cidadãs? Número 2. Cidadania é a participação do cidadão na vida política, econômica e social. Pesquise e escreva exemplos de como os cidadãos participam da vida política, econômica e social. Por exemplo, é como o cidadão participa, tá, meninos? Por exemplo, ó, na política, qual é o meu direito que eu tenho? De fazer o quê? Eu acabei de falar para vocês, quando a gente coloca alguém lá, que essa pessoa não faz nada direito. Então, o que a gente está fazendo? Qual que é o nosso direito, né? Para pôr alguém lá, né? E econômica, de que parte que a cidadania, a população, contribui, né, através de que forma para ajudar na vida política e para a gente ajudar em toda a sociedade. As pessoas falam assim, eu quero um atendimento porque eu pago isso, eu pago aquilo outro. Então ela contribuiu de uma forma, que é a gestão política aí que o cidadão contribuiu, tá? E na social, né? O que é social? O que ela tem direito? Ela tem direito a quê? Tá? Fazendo tudo isso. Número 3. Descubra no caça-palavras a seguir 7 palavras que fazem parte da explicação do que é administração pública, tá? Depois escreva a explicação utilizando-as, ou seja, você vai encontrar 7 palavras e através dessas 7 palavras aqui, você vai formar uma frase. A administração pública é o quê? Tá? Através dessas 7 palavras aqui, você vai conseguir formar essa frase falando o que é essa administração pública. Bom? Continuando, nós vamos falar sobre a região Nordeste. Mas vamos deixar então, dar um tempinho aí para você fazer a tarefa. E nós vamos falar sobre a região Nordeste, porque hoje tem que fazer tarefa. Porque na segunda-feira tem videoaula, né? Quem não terminar hoje pode fazer o final de semana? Pode, porque na segunda-feira tem videoaula e não tem como deixar para fazer depois, tá bom? Então eu vou dar esse tempinho para você fazer essa atividade e nós já voltamos para falar um pouquinho sobre a região Nordeste.